Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, aquelas questões, aqueles levantamentos, apontamentos que são feitos no canal e que, sobre os vídeos que nós produzimos e que, a partir daí, sempre nos leva a um ponto de reflexão e nós trazemos, então, experiências passadas, leituras futuras, leituras presentes, aliás, mas também leituras futuras, e com isso nós temos uma construção que nos embasa de forma bastante consistente para que a gente possa vir a tomar decisões melhores toda vez que situações parecidas acontecem. Ou seja, no final das contas, a ideia é melhorar as nossas tomadas de decisões para as nossas carteiras, aqui em particular a carteira do canal. Vamos ver, já fazia umas 2 ou 3 semanas que eu não entrava nesse tópico, são as perguntas e respostas de domingo. Hoje é dia 1º de dezembro de 2024, então já iniciamos o último mês do ano, chegamos ao vídeo de número 23, agora é domingo, evidentemente, agora são 10 horas e 15 minutos da manhã, e vamos ver o que foi colocado, que separei nestas últimas semanas, sendo que, claro, eu não apanhei todas as questões, mas peguei algumas e outras, com o tempo eu vou acabar respondendo também. E vou começar aqui com o Eduardo Balbino Neto, foi sobre um vídeo do Banco do Brasil, e ele diz o seguinte, uma dúvida, no balanço IFRS, o lucro líquido está apontado aqui em 5 bilhões 865 milhões 367. Porém, na demonstração de resultado, ela vem como 9 bilhões 515 milhões. Isso se dá pela diferença do IFRS e do balanço por fluxo de caixa? É uma pergunta bastante complexa, vou tentar responder da forma mais simples que eu puder, vamos ver se eu consigo. Então, eu estou aqui com o IFRS no terceiro trimestre de 2024. Eu vou saltar aqui então na página 19, que eu acho que é onde nós vamos encontrar esses valores. Então, estou aqui na página 19 e nós estamos olhando para a demonstração do resultado. A parte que nos interessa, que foi citada na pergunta, está aqui. Então, relativo ao terceiro trimestre, nós temos um lucro líquido de 5,8 bilhões. Se quisermos saber o acumulado do ano, ou seja, de 1º de janeiro até 30 de setembro, então nós temos aqui 24 bilhões, pouco mais de 24 bilhões. O que aconteceu o ano passado, no primeiro trimestre, tá? Porque o Eduardo Balbino está se referindo ao lucro líquido trimestral. Então, ano passado estava em 8,8. Então, para a gente saber o que aconteceu, a gente vai olhando as diferenças que existem entre os resultados. Então, tem coisas como, por exemplo, a receita líquida de juros após provisão para perdas. Então, veja que essa receita ela cai aqui de 17 para 11. É um dos pontos que mais chamou a atenção do mercado, até por isso o mercado olhou com uma desconfiança. E tem, por exemplo, receitas de não juros, aqui que era de 12, cai para 11. Isso aí tudo, lá no final das contas, vão indicando reduções que acabam, então, nesse lucro líquido que está no IFRS. O IFRS, a gente diz que ele apresenta o resultado sob o regime de competência. Então, o que acontece? Se traz para tempo presente justamente aquilo que ainda tem uma possibilidade de acontecer no futuro. Enquanto que, quando a gente está falando das demonstrações contábeis, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil, elas utilizam mais o regime de caixa, então ela retrata, tira uma fotografia mais clara do que está acontecendo em termos de presença dos recursos financeiros. E por isso que nós temos aqui essas demonstrações contábeis, vão estar então, vão representar as demonstrações contábeis como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. E nós vamos saltar aqui na página 4, eu já deixei marcado, porque pelo menos aqui nesse documento nós não vamos achar as trimestrais, nós só vamos achar do acumulado do ano. Então é de 1º de janeiro até 30 de setembro. Então você dá uma olhada aqui, veja que tem um pouco mais de quase 2 bilhões e meio, um pouco mais de 2 bilhões e meio em relação ao que nós levantamos no IFRS. Este documento é o que complementa as demonstrações contábeis como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. Análise do desempenho. Aqui a gente consegue dar uma olhada melhor sobre principalmente a parte trimestral. Então veja que eu estou aqui na demonstração de resultados, e se você for verificar aqui nos 9 primeiros meses do ano, aqueles mesmos 26 bilhões 667 milhões, só para a gente ter a referência. Mas no trimestre, o terceiro trimestre de 2024, foi de 8 bilhões 920 milhões. O valor que o Eduardo Balbino estava nos apontando é relativo ao lucro líquido ajustado. Então veja que o lucro líquido ajustado ele é de 9 bilhões 515 milhões, certo? Mas nós estamos trabalhando com o lucro líquido, não o ajustado. Note que no terceiro trimestre do ano passado, o lucro líquido foi de 8 bilhões e 396 milhões. E em relação ao trimestre passado, ou seja, o segundo trimestre de 2024, houve uma queda aqui de 0,5%, ela é bem sutil. E em relação ao lucro líquido do ano passado, houve um crescimento de 6,2%.
Então, a diferença aqui que se dá é por conta que o lucro líquido, IFRS, ele, como eu disse, né, ele tem uma expressão mais contábil, enquanto que o lucro líquido, pelas demonstrações contábeis, de forma mais comum aceitas no Brasil, obedece a um regime de caixa, que representa mais o que está no caixa, e esse aqui, que está aqui, é o lucro líquido ajustado. Ele é menor, ele é de 8,9 bilhões, como a gente viu agora há pouco. Espero ter respondido. Aqui do Alessandro, ele faz uma questão um pouco mais complicada. Uma das técnicas de valuation é comparar as empresas equivalentes, mas acho que o IRB é a única resseguradora da B3. Parece-me que na SUSEP tem outras resseguradoras que operam no Brasil. Será que é viável compará-las? Pois bem, aqui eu estou no site da SUSEP, é o sistema de estatística da SUSEP, certo? Aqui veja nas empresas, ó, eu vou marcar aqui e vou selecionar nas resseguradoras locais, demonstrações contábeis, certo? Vou ir aqui para consulta. Veja que aqui estão aparecendo as resseguradoras, inclusive o IRB também aparece aqui, ó. Se quiser olhar para as demonstrações contábeis do IRB. Mas existem outras resseguradoras. Vou pegar uma qualquer aqui, essa aqui, o BTG Pactual Resseguradora. E vou dar uma processada. Eu estou pegando, ó, note aqui, ó, embaixo, é relativo apenas ao mês de setembro de 2024. Vou dar uma processada e aqui, claro, vai aparecer uma série de informações. Por exemplo, caixa e bancos, coisa que a gente possa entender aqui como relativo a sinistros pagos, operações com resseguradoras. Então, a partir dessas informações, você pode estabelecer, só que aqui você vai ter que fazer uma composição mês a mês, né? E aí sim, a partir dessa composição, você fazer algum comparativo. Se você entender que aí é que está a questão sobre valuation, que não é o que nós utilizamos aqui no canal. Tá? A técnica não é, para nós, não funciona assim. Tem os comparativos, eles são interessantes, a gente coloca um monte de empresas que nós avaliamos, para ver mais ou menos como elas se comportam no geral, mas para nós interessa de fato o potencial que a empresa tem para pagamento de proventos em função do preço que nós pagamos e como vem acontecendo o desempenho da empresa no ano a ano. E claro que o resseguro ele se correlaciona muito forte com outras empresas do segmento, empresas de seguros. Então a gente mais ou menos olha como elas estão lá e como isso aí pode ter reflexo no resseguro, porque justamente o resseguro é aquela camada, né, que evita que uma única empresa de seguros acabe sendo penalizada, principalmente quando o risco de alguma forma venha a recair só sobre ela. Então a gente olha para isso, então a gente não olha para o valuation, mas você pode fazer a comparação lá no site da SUSEP. Aqui nós temos a questão do Composition 74, né? O grande entrave é que, aqui eu estava me referindo a uma análise de cenário, eu peguei um artigo que foi escrito por essas 4 pessoas, eles são grandes nomes aí do mercado, e aí eu faço comentários, eu deixo talvez o artigo aqui no final. Mas o grande entrave é que o partido que está no poder não tem competência para organizar a economia e não permitirá que alguém ou outro partido consiga, ou seja, não consegue fazer, mas consegue impedir que o faça. E aqui, claro, está se concentrando dentro da questão partidária, mas eu acho que às vezes as coisas são piores do que isso. Essa informação que traz o Renato Girardi, isso aqui está lá no X, ministro da Fazenda de risadinha com banqueiros, enquanto o Brasil está em liquidação. Se eles estão rindo, o povo está chorando. Eu diria que é o seguinte, eu não acho que está na questão partidária, tá? Eu acho que a questão mais ou menos anda por aqui. As seguintes questões são praticamente a mesma, né? Também aqui do Eduardo Balbino. Ele diz assim, ó, comprei muito BB, eu também, né, esses tempos. Meu preço médio está bem abaixo, mas mesmo assim ele representa 22% da minha carteira. Isso me incomoda. Então a questão toda está no incômodo que isso aqui traz para o Eduardo Balbino. Isso me incomoda um pouco. Aí pergunta como é que eu lido com isso, né? Tem o máximo que uma ação pode representar na sua carteira. Então aqui embaixo você pode ver, a pergunta vai mais ou menos na mesma linha, né? É inevitável que o Banco do Brasil tenha se mostrado uma ótima ação para reinvestimento. E tenho investido muito nela, chegou a 22%. Fico um pouco preocupado dela passar desse patamar. Aí, então, né, pergunta como é que eu lido com isso, se isso me incomoda. Uma ação que chegue a ter um peso muito maior que outras. Você tem um limite para isso? Eu gosto da ideia de balancear, mas é nítido que haverá momentos oportunos para determinadas ações. Aí segue adiante, né? Tem mais um pedacinho, mas vai ficar no entorno dessa limitação de uma ação dentro da carteira. Isso fica bem claro aqui no nosso plano de metas e responde ao nosso planejamento estratégico. É oriundo de lá, vou revisar ele agora no final do ano e você vai ver como é que eu faço isso. Mas vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu estou falando dos objetivos, das ações. É o número de ações que eu vou ter sobre
total de ações que eu pretendo ter. Então veja que Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, estava cotada, né, ou está cotada até o presente momento, em 24,79%. Outra ação interessante aqui, ó, é a Taesa, em 23,89%. Enquanto que o Banco do Brasil está em 13,34%. E se você me perguntasse hoje, eu até trocaria, né? Provavelmente isso aí deve acontecer agora na revisão. Eu não tenho preocupação com quanto representa na carteira. Eu entendo assim, para um iniciante, eu acho que isso é muito mais relevante, você acompanhar entre 8 e 10 ações, e aqui eu digo 10 porque essas duas que estão aqui embaixo, uma delas é o IRB, que nós falamos agora há pouco, e a outra é a Auri, elas estão abaixo dessa linha preta aqui, ó. Então, elas são ações de oportunidade. Mas, e veja que as ações que estão aqui para cima, chamadas ações de proventos, eu só tenho 7, né? Nem tenho 8, que era o permitido na carteira. E aqui eu mostro para você o seguinte: você ter essas poucas ações, por quê? Você é iniciante ou intermediário, você precisa acompanhar os resultados, que nem eu mostrei agora ali, olhando para os balanços. Então, quer dizer, se você botar muitas carteiras, muitas ações dentro da sua carteira, imagina, você com 25, você tem que olhar 25 daqueles balanços. Fora que eu me obrigo a participar de toda a apresentação de resultados, as trimestrais. Então, tem mais esse esforço que você precisa ter. Então, por isso que uma carteira enxuta, ela bem distribuída, eu não acho interessante você fixar um percentual, porque você está se impondo limites, quando na verdade, eventualmente, uma ação ela vai estar numa condição bem mais favorável. Tempo atrás o Banrisul estava em uma condição bem favorável, mas o preço da ação cresceu muito. Então, provavelmente, na revisão, que é aí que você vai balancear ela, nas revisões, eu aqui no caso faço anuais, né? Então, provavelmente o Banrisul vai ficar com uma posição bem menor. Veja que eu tenho das mais de 11 mil ações pretendidas, eu tenho 8,7. Então, provavelmente, eu vou fazer crescer pouco isso aqui, indo na direção de 9, o que vai baixar esse percentual. Em compensação, uma outra que no momento esteja se oferecendo de uma forma mais consistente, eu acho que é o caso do Banco do Brasil, TRPL4 também, nesse momento, pode ver que provavelmente elas vão crescer nessas posições e, consequentemente, esse é o balanceamento que ocorre na carteira, ou seja, um balanceamento natural. Um balanceamento natural sem que eu tenha aquela preocupação exagerada. Bom, acho que eu já atingi esse patamar, então não vou comprar mais. Não, se a ação está se oferecendo, é óbvio que eu vou comprar mais. Depois, lá na frente, eu realinho, até porque vai aumentar o número de ações pretendidas, porque eu estou trabalhando em termos de metas, e aquele lado direito ali com os objetivos, ele vai ficar um pouco mais, ou talvez melhor adequado. E depois de tudo isso, espero ter respondido todas as questões. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui, porque hoje é domingo, dia do churrasco aí em família, tenho que agora me preparar para isso, estou indo para lá agora. E eu espero ter respondido todas as questões, porque eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado também. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus. E deixo, como sempre, o meu grande abraço.